Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e nossa aula de hoje são exercícios de revisão. Questões retiradas da apostila de vocês, essas da apostila 7, módulo 19, capítulo 9, está na página 93, questão do ITA. Quantos anagramas da palavra caderno apresentam as vogais em ordem alfabética? É importante notar que ele não diz que as vogais precisam estar lado a lado, precisam estar juntas. Então vamos observar, vamos analisar as situações. Uma possibilidade seria essa: as três primeiras letras do anagrama são vogais e as demais consoantes. Então temos três vogais, só que nós queremos que elas estejam em ordem alfabética. Então primeiro tem que ser o A, depois tem que ser o E e depois tem que ser o O. Ordem alfabética. Então, já que a primeira aqui é vogal, só tem uma possibilidade, tem que ser a letra A, porque tem que estar na ordem alfabética. A segunda vogal, uma possibilidade, tem que ser o E. E a terceira vogal, obrigatoriamente, é a letra O, para estarem em ordem alfabética. As demais são as consoantes, aí nós podemos distribuir de qualquer ordem. Então, 4 possibilidades, 3 possibilidades, 2 e uma só. Mas isso se as vogais forem as três primeiras, mas elas não precisam estar juntas. Ela pode ser uma vogal no início, uma no meio e a outra no final. Completando primeiro as vogais, eu tenho uma possibilidade, porque elas precisam estar em ordem alfabética, então aqui necessariamente tem que ser a letra A. Aqui também só tem uma possibilidade, necessariamente tem que ser a letra E, e aqui uma possibilidade apenas também. E aí nós teremos as consoantes 4, 3, 2 e 1, pelo princípio fundamental da contagem. Quando tivermos a disposição vogal, 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 consoante, 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 teremos 24 anagramas possíveis com essa disposição de letras. Se for vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, também temos 24 anagramas, são 24 anagramas diferentes, porque a disposição das vogais e consoantes é diferente daqui. A pergunta é: já que para cada disposição de vogais e consoantes que nós tivermos, podemos formar 24 anagramas, quantas são essas disposições? Vai ser uma permutação com elementos repetidos, né? 3 elementos são iguais a V, 4 elementos são iguais a C. Então é a permutação de 7, 3, 4, multiplicado por 24, porque cada uma tem 24 anagramas possíveis. Desenvolver ali, porque vai ficar 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. Desenvolvi o 7 fatorial até o 4 fatorial para poder simplificar. Nós sabemos que 3 fatorial é igual a 6. Ficaremos com 35 vezes 24, que dá 840, é a nossa opção. Questão da PUC. Para a escolha de um júri popular, formado por 21 pessoas, o juiz presidente da determinada comarca dispõe de uma listagem com nomes de 30 homens e 20 mulheres. Quer saber quantas são as possibilidades para formar esse júri de 21 pessoas, composto exatamente por 15 homens. Então nós temos uma tarefa que ela pode ser decomposta em duas etapas. A primeira etapa é escolher os homens, a segunda etapa é a escolha das mulheres. Eu quero que sejam 15 homens e temos 30 nomes disponíveis. Então dos 30 eu tenho que escolher 15. Repara que a ordem não importa. Se você escolhe Arnaldo e Bernaldo, é o mesmo que Bernaldo e Arnaldo, os dois estão sendo escolhidos. Então a combinação de 30, escolho 15 desses 30. Se são 21 pessoas, faltam 6 para fechar o júri. Então temos 20 mulheres como possibilidades e dessas 20 temos que escolher 6. Também é uma combinação. Então, combinação de 20, escolho 6. Então, para cada uma das escolhas que nós temos para os homens, nós temos essa quantidade, combinação de 20, escolho 6, para mulheres. Pelo princípio fundamental da contagem, nós multiplicamos esse resultado, logo a nossa opção correta é a letra A.
No vestiário de uma academia de ginástica há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 armários estão desocupados, quantas opções eles terão para escolher seus respectivos armários? Então repara que aí não é uma combinação, porque a ordem aí importa sim. Então, se o Arnaldo escolhe o armário 1, Bernardo o armário 2, é diferente do Arnaldo ficar com 2 e Bernardo com 1. Então, é um arranjo de 8 elementos, vamos escolher 2. É basicamente o princípio fundamental da contagem, né? O primeiro camarada tem 8 possibilidades, enquanto o segundo tem 7. Vai dar 56 opções. Se os conjuntos x e y possuem respectivamente 5 e 8 elementos, quantas funções f de x aplicada em y, injetivas e distintas, podem ser construídas? Então vamos lá. Primeiro, o que quer dizer injetiva? Injetiva é a mesma coisa que injetora. Uma função injetora, bom, primeiro vamos lá. Quando é que nós temos uma função? Quando todo elemento de x, que é o conjunto domínio, todo elemento do conjunto X, todos esses 5 tem que ter imagem, tem que ter um correspondente no Y e cada um só pode ter um correspondente. A função vai ser injetiva ou injetora quando cada elemento de X tem uma imagem própria. Quer dizer, 2 elementos diferentes do X não podem ter a mesma imagem. 2 elementos sempre vão ter imagens distintas, 2 elementos distintos. Então, para exemplo, eu coloquei assim, o conjunto X, já que tem 5 elementos, eu escolhi as vogais A, E, I, O, U, e o conjunto Y com 8 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou dar 2 exemplos de funções injetivas. Primeiro exemplo, os pares ordenados A8, E3, I5, O7, U6. Então, isso aí é uma função injetiva ou injetora. Todo elemento do X tem imagem no Y e as imagens não tem nenhum elemento que tenha a mesma imagem. Então, A tem a imagem dele, só dele, E só tem a dele, tá? Cada elementos diferentes levam a imagens diferentes. Outra possibilidade, A1, E2, I3, O4, U5. Tá. Então, para nós termos uma função injetiva, o elemento A precisa ter imagem e a imagem dele é só dele. O elemento E tem que ter imagem e a imagem dele é só dele. Então precisamos escolher as imagens ali. Então, quantas possibilidades ele tem? Tem 8 possibilidades. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Quando você pegar o elemento E para definir a imagem dele, se eu quero que seja injetiva, não pode ter a mesma imagem que A. Então só temos 7 possibilidades. Da mesma forma, o elemento I. A função tem que ser injetiva? Então a imagem do elemento I não pode ser a mesma que A, nem a mesma do elemento E. Então, 6 possibilidades. O tem 5 possibilidades. U tem 4 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicarmos, chegaremos a 6.720 funções diferentes. Letra C. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima. Juízo!